Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos hoje ao ponto médio da Quaresma. Assim como no meio do paraíso, nosso Deus havia plantado a árvore da vida, um madeiro vivificante do qual resplandecia o fluxo do seu amor, mantendo Adão na imortalidade, também hoje no ponto médio da Quaresma, nós, bem no meio dela, tivemos que os nossos santos padres nos plantaram um madeiro vivificante, a nova árvore da vida, agora não no Éden, mas no meio da Quaresma, que é o nosso jardim, o nosso deserto, que floresce com nossos jejuns, com nossas abstinências e orações nesse período quaresmal. E com toda piedade e com toda humildade, nos prostramos diante da cruz, pedindo força para poder chegarmos até o dia a semana da Paixão e depois contemplar a gloriosa ressurreição, ou seja, a Páscoa. Estamos exatamente na metade da Quaresma, tendo passado já a primeira metade, pedindo fôlego para chegar no final como campeões. E diante de hoje, ao venerar o madeiro, tivemos vários tipos de graças. Afinal de contas, no primeiro domingo da Quaresma, nós vimos o que significa, onde está a plena ortodoxia, onde está a verdade de nosso Deus. Nós vimos no segundo domingo da Quaresma, o domingo passado de Graúdo Palamás, o que significa ser, em vários exemplos, o que significa de fato ser esse cristão ortodoxo que defende sua fé, o que consiste essa fé. Que essa fé consiste em viver de acordo com a ortodoxia que nós professamos, defendendo-a, e que, sobretudo, ela é a própria graça incriada de Deus. É a sua verdade eterna, é a sua graça incriada, e a sua relação conosco é dada através desta graça. O Deus inacessível à razão se dá todo através de suas energias, todo, sem nenhum tipo de reserva. Ainda que mantém-se em sua substância, inacessível, obviamente, por senão não seria Deus. Então, nós vamos ver hoje, agora, como é o meio pelo qual nós podemos ativar esta graça toda que nós estudamos até aqui, que está na ortodoxia, tendo sabido já o que significa ortodoxia, vimos que a sua natureza é a graça incriada. Ela transborda os fluxos e raios da Trindade com sua luz incriada, jazem na Igreja Ortodoxa. E agora esta graça e essa luz, como é o meio para nós podermos adquiri-la? Como é que a gente adquire e participa dessa luz que jaz na Igreja Ortodoxa? Isso nós vamos começar a ver no domingo de hoje, continuação. Depois também vamos, no domingo de São João Clímaco, no domingo que vem, continuar, nos aprofundarmos mais e depois vamos fechar com chave de ouro, através de Santa Maria do Egito, vendo um exemplo mais perfeito, perfeitíssimo, do que seria então uma pessoa que teve toda essa graça criada dentro dela, banhando-a. Então, o que nós vamos agora concluir? Quando nosso primeiro pai Adão foi criado no paraíso das virtudes e podia ter acesso a esse madeiro da cruz, um madeiro vivificante, um madeiro que dava a ele, portanto, esta capacidade de vida eterna, ele não foi criado no mal, tampouco foi criado no pecado. Deus tampouco criou a morte. Do dia que começa então essa história toda, né? Como nós já falamos várias vezes a nível catequético, principalmente com as crianças, para que cresçam gravando isso, pergunto novamente a elas, qual é o único problema do mundo que existe? Morte. E o que originou a morte? O que causou a morte no mundo? Deus havia criado a morte? Não. O que criou a morte no mundo? Como que ela apareceu no mundo? O que causou a morte no mundo? O que foi? Sim, mas por que ele caiu? Ele caiu por causa da morte que já estava nele. O que aconteceu? O pecado. O pecado é a desobediência da vontade de Deus. Como que a pessoa se mantém completamente feliz? Primeiramente, o que é uma pessoa completamente feliz? Como é que nós chamamos nas escrituras, resumimos, uma pessoa que é completamente feliz? Como ela se chama? Bem-aventurado. Mas para que ela seja bem-aventurada, o que ela tem que fazer durante a vida dela inteira? Obedecer aos mandamentos. E qual foi o primeiro mandamento de Deus a Adão? O primeiro mandamento que ele recebeu, qual foi? Não comer, ou seja, jejuar. Jejuar de uma árvore a qual ele não devia comer. Mas ele obedeceu ou não? Não. E quem instigou ele a não obedecer? Ele decidiu isso sozinho ou não? Não. Quem foi que instigou ele? Eva. Sua esposa Eva, não é? Pois bem, devido a essa trama então, e mais uma pergunta, quem foi que instigou Eva? Eva também decidiu sozinha? Não. Surgiu da cabeça dela? Essa ideia de desobediência ou não? Não. Surgiu de quem? Do demônio, do diabo.
Então nós vemos que aí está agora a explicação de onde é que começa então a nossa história a ser completamente invertida. Nós vamos entender que entre esse episódio da queda de Adão pela desobediência e o que nós vamos falar agora do episódio da cruz, é como se fosse um filme que estava passando no seu roteiro e Deus teve que pausá-lo. Pausá-lo porque vieram cenas que não estavam no script. Só agora com a cruz é que ele de novo dará play, para que o script original possa voltar. Isso se deu com o inaugurar da cruz. Mas nós vamos devagarinho, nós vamos chegar lá para que nós possamos assimilar bem o evangelho de hoje, para com também o domingo da quaresma, o terceiro, que estamos bem no meio, bem no ponto médio desse deserto, e nós chegamos até aqui com todo tipo de dificuldades, doenças e provações, mas é justamente para isso que chegamos na metade da cruz. A cruz é a destruidora e matadora de demônios. A cruz é o flagelo dos demônios, como já dizia o ex-apostolarion que rezamos hoje. A cruz também é aquilo que é a destrutora do inferno. Então, nós vamos entendendo justamente o que acontece com essa cruz, que chama-se inclusive vivificante. Se ela é vivificante, significa que ela dá o quê? Vida. Então nós vamos entender que o problema todinho da morte vai ser resolvido pela cruz. Então significa que Adão, chegado pela sua mulher chegada pela serpente, entraram em uma tal resolução de que queriam desobedecer a Deus. Quando uma pessoa desobedece, quando um ser humano desobedece a Deus, ele cria nele o que nós chamamos de pecado. Pecado do grego significa amartia. Martia significa alvo. Amartia, uma pessoa que está fora do alvo. Nosso único alvo deveria ser fazer a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus está fazendo o melhor para si. Porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe que ele tem mais inteligência. Ele nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. E poderíamos perguntar, mas eu não queria ser criado. Talvez eu esteja num estado de depressão tão terrível que talvez eu até desista de viver. Não pedi para ser criado, o que estou fazendo aqui nesse mundo de morte? Tudo isso é a falta de compreensão das realidades a quais nós vivemos. Sem as explicações da Igreja Ortodoxa, uma pessoa não tem como se livrar dessas dúvidas. Que todos nós, cedo ou tarde, pequeninos, adolescentes, vamos pensar. Mas eu não pedi para ser criado, o que eu estou fazendo aqui? Seria melhor até não viver. Talvez seja melhor que um carro me atropele e eu morra. Talvez seja melhor que eu mesmo me mate. Como está na moda agora, toda essa depressão terrível. Tudo isso é um afastamento da cruz. Sem a cruz, a nossa vida realmente não tem sentido algum. Ou a gente vai viver ela com vaidades, querendo combater essa depressão através do prazer, ou nós vamos nos desdobrar daquilo que é o peso das tristezas da vida. Sem a cruz, é impossível o ser humano se ajustar. Por isso nós escutamos o Evangelho de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo disse, para começarmos a entender. Veja bem, ainda que você não queria ser criado, ó criatura ignorante, que estás ingrato para com o dom da vida. Tudo bem, ainda que seja isso, nem isso você tem direito de pensar. Porque, na verdade, o melhor para você, já que você não entende, não consegue saborear as alegrias da vida, pelo menos siga o meu conselho, disse Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Que mesmo você insatisfeito com tudo, você vai entender o segredo da vida. Então, negar a si mesmo não significa que nós vamos anular a nossa personalidade, que nós vamos nos destruir. Esse negar a nós mesmos significará negar tudo aquilo que eu vou explicar agora para vocês, que aconteceu como consequência da queda de Adão. Então Adão caiu, e qual é o salário do pecado? O pecado tem um salário que automaticamente uma força, um estado de alma vem se apoderando da alma quando ela desobedece a Deus. Desobedecendo a Deus significa que ele não cumpriu a vontade de Deus. Houve uma separação entre a vontade de Adão e a vontade do seu Deus. Então houve uma separação de pessoas. Quando uma pessoa não obedece a outra, é uma separação de pessoas. Não adianta, elas podem estar até de mãos dadas, isso é uma ilusão física. Dentro do coração elas não têm a mesma comunhão mais. Então Adão escolheu se separar do seu Criador. Como o Criador é a fonte da imortalidade, pode alguém continuar imortal sem Deus? Não. Se Deus é imortal, só podemos ser imortais em comunhão com Ele, não é? Sim. Todo aquele que se separa de Deus que é imortal, passa a ser agora mortal. E qual é a única maneira de se separar de Deus? Porque Deus não deseja se separar de ninguém. Ele não deseja se separar de ninguém, ele deseja se unir com todos. Mas o ser humano é livre. E alguns escolhem se separar do seu Criador. Quando a pessoa se escolhe separar do seu Criador, ela comete um pecado.
Por isso que ela escolhe se separar de Deus. Esse pecado tem um salário, uma força, um estado de alma começa a borbulhar e começa a nos dar um salário pelo fato de, muito bem, você pecou, toma aqui o seu salário, para você, cédulas. E isso, lá na alma, teve um contrato que foi estabelecido. Você trabalhou, você realizou o pecado, agora você tem um salário. Qual é o salário do pecado? A morte. É bíblico isso, está na Escritura. O salário do pecado é a morte. O poder, então, do Hades começa a alavancar-se e começa a ter poder sobre a alma. Ela tem um contrato, uma cédula escrita com a assinatura dela mesma. Eu, fulano de tal, escolhi pecar, fiz o contrato com o Hades. Logo eu tenho um salário e uma profissão agora de pecador. Esse foi o destino de Adão. Só que quando Adão pecou, nós acabamos herdando essa mortalidade. A gente também nasce imortal, a gente nasce mortal ou imortal? Quando nós nascemos do ventre da nossa mamãe. Mortais, porque nós herdamos do nosso pai, Adão, essa doença, essa enfermidade, e esse contrato e essa escravidão. Filho de escravo, escravo já nasce. Então nós herdamos um contrato no qual você já nasce escravo do pecado, no sentido de que, inclusive, toda a sua tendência e vontade, inevitavelmente, vai querer pecar também. Então, para o pecado de Adão, que tornou-se mortal por não fazer a vontade de Deus, nós ainda adicionamos o nosso pecado pessoal, cada um dos nossos pecados, nós adicionamos ao estado que nós herdamos dele, que foi o estado de nascermos doentes com a doença da morte. Em uma só palavra, a mortalidade. Todo esse cenário, quando a gente vai crescendo, vai imaginando, eu vou adoecer, principalmente é óbvio que eu vou morrer, todos nós vamos morrer, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aproveitar a vida aqui. Fora que tem muitas tristezas e talvez eu não queira viver. Eu não pedi para ser criado, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo de caos, nesse mundo de maldade, um mundo de traição, um mundo que não tem sentido, para que eu vou viver? Não vejo sentido de nada. Se eu não vejo sentido de nada, pelo menos nos momentos que eu puder, eu vou me levantar e vou buscar o prazer. Porque o prazer alivia um pouco a mente e alivia um pouco essa tensão, esse medo horripilante que nós temos que vamos morrer. É ou não é? Quando uma pessoa não é catequizada como vocês, que tem a graça de, desde pequenininho, não só escutar essas coisas, como estarem vivendo já a não morte, que é o que vocês vivem agora, se vão ser imortais, depende de vocês. Mas agora, pelo menos, vivem um estado de não morte. Afinal de contas, vocês são batizados, comungam os santos dons, são pequenininhos. O pecado não tem grande poder sobre vocês. Agora, o problema sou eu, o problema é João, o problema é Elizabeth, o problema é Raíssa, o problema somos nós adultos. Que ainda que temos a força para vencer o pecado, uma outra força gigantesca vem nos assolando, que é justamente o Hades. E para nos consolar, nós vamos buscar o prazer. Afinal de contas, o prazer alivia um pouco a mente. E até no nosso DNA, lá nas nossas células, nossos genes, existe um medo horrível da morte. A pessoa mais ignorante que ela não pense na morte, mesmo assim, ela teme a morte mais do que qualquer coisa na vida. Porque só de pensar na morte, um temor, um estupor toma conta da gente com medo. É uma eterna guerra de gato e rato. O rato somos nós, o gato é o Hades e a morte. Ele vem percorrendo e a gente vai tentando fugir o máximo possível, quanto podemos, a gente tenta fugir da morte. E ela vem, a gente se esconde, ele vem, e nós vamos buscando mais fuga. Qual é a fuga? Prazer. Prazer, só que esse prazer que nós buscamos sempre é um pecado. Infelizmente o prazer está vinculado a um pecado. E aí torna-se um ciclo de Adão. O que Adão cometeu no paraíso, agora nós adicionamos um ciclo que não acaba. O Hades vem dizendo, você é meu, lembre-se que você é meu escravo, você tem um contrato, você vai morrer. E nós vamos fugindo. Só um pouquinho mais, deixa eu ter mais velocidade, deixa eu me acelerar, deixa eu viver a vida. Como há um ditado aí do cantor popular brasileiro, que numa frase mais niilista e destrutiva do que essa, você vê como a cultura do brasileiro vai sendo lavada mesmo para o aqui e agora e o prazer. Você vê a importância de não se deixar levar pela moda e a cultura. Todos vocês já escutaram aquela frase, deixa a vida me levar, vida leva ele. Justamente é isso que todo mundo começa a fazer. Deixa a vida me levar.
Deixa o prazer me levar. Eu vou morrer mesmo. Vou estar doente, daqui a pouco não sei se estou vivo. Enquanto eu puder, vou me dar ao prazer. Só que esse prazer sempre é buscando mais pecado. Quando esse pecado vem, o que acontece? Ele diz, nossa, mais ainda a morte agora tem poder sobre a gente, sente uma tristeza, que é a presença da morte. Mais eu sou pecador, mais a morte tem poder sobre mim. O que a gente faz? Busca mais prazer para se consolar mais um pouquinho. E mais sentimos aquela tristeza, o poder do Hades nos avassalando, dizendo, acabou, não tem chance, você já é meu, você vai morrer, estás doente, estás cheio de pecado, nem Deus te quer, a vida nem tem sentido para ti, desiste, continua pecando. Tudo bem, é mesmo, eu desisto, por isso eu vou pecar mais ainda. E fica esse ciclo, que ninguém nunca escapa. Muito difícil o ser humano escapar. Ou será impossível o ser humano escapar? Pois eu vou dizer que é impossível. Não tem como o ser humano escapar desse ciclo. Nós estamos aprisionados no pecado, na busca pelo prazer. Porém, nada disso foi planejado por Deus para a vida do ser humano. Tudo isso aí é problema nosso que nós criamos para nós mesmos, junto com o diabo, o demônio. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não criou o sofrimento. Ele não criou o prazer como antídoto para tristezas. Não é isso que ele nos pediu. Ele não tem nada a ver com isso. Porque muitas pessoas vão meditando e vão culpando a Deus. Olha onde Deus me botou. Olha porque que Deus permitiu o mundo estar assim. Olha as guerras, olha as injustiças. Sabe o que isso causa? A pessoa até perde a fé na religião. Viram ateus ou até alguns hoje satanistas. Muitos dizem que são satanistas porque não concordam que Deus é poderoso e deixa essas coisas acontecerem de mal. O demônio então deve ter um segredo guardado, que ele deve ter razão porque ele não serve a Deus. Olha o nível de loucura que as pessoas podem chegar quando não entendem o poder da cruz. Então, meus amados cristãos ortodoxos, foi necessário que Deus, assistindo e vendo que o homem não saia desse ciclo, dessa maldição, ele teve que intervir. Nosso Deus é um Deus poderoso, mas um Deus extremamente bondoso e misericordioso. Ele não é como os outros deuses, que ficam observando assim lá do Olimpo, como Zeus, como Poseidon, esses falsos deuses, que ficam observando e só mandam e não fazem nada. Nosso Deus, quem é grande como o nosso Deus, diz a Escritura? Quão maravilhosas são tuas obras, ó Senhor. Que obras são essas que nós cantamos no Salmo ali dos Catismas? Ninguém é grande como o nosso Deus, ninguém é santo como tu. Porque de fato ele observou o homem nesse ciclo e ficou impaciente com isso. Falou, eu tenho que resolver. Então Deus interviu na história humana e de maneira sobrenatural se fez um menininho e encarnou e nasceu da Virgem Maria como homem. Quando ele encarnou, ele teve pai humano. Cristo tem pai humano? Então a maneira que ele foi concebido na Virgem já não tinha participação do prazer. Não tinha participação da corrupção. Então até a maneira que ele foi concebido no ventre da Virgem não teve participação de homem nem de pecado. Então quando ele nasce um bebezinho, cuja natureza humana é de carne e osso como a nossa. Porém, o Hades tem poder sobre esse menininho que nasceu na Virgem? Por que não tem? Porque até a maneira como a mãe dele concebeu ele foi com ausência de prazer. Foi com a maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. Então a corruptibilidade, a corrupção não tinha poder sobre a carne humana deste menininho. E ainda mais, ele acaso alguma vez pecou? Então desde o seu momento inicial, onde ele encarnou e se fez menino, não teve participação do prazer. Então ele já está acima da corrupção. O Hades não tem poder sobre ele. E toda a sua vida foi uma vida sem pecado, porque como pode Deus pecar contra si mesmo? O menino Jesus e Deus homem, Jesus Cristo, nosso Salvador, nunca pecou. E então, a primeira etapa foi resolvida. Existe agora uma natureza humana no qual o Hades não tem poder, no qual a morte não tem poder. Esse já é o corpo de Cristo. E agora, falta resolver outra questão. Deus não precisa vencer a morte. Deus precisa vencer a morte? A morte teve poder sobre Deus alguma vez? Deus precisa vencer o diabo? O diabo alguma vez venceu Deus? Deus precisa vencer o Hades? Deus acaso teve algum problema com o Hades? Quem é que tem que vencer o diabo? Os seres humanos. Quem tem que vencer a morte? Quem que tem que aniquilar o Hades? Pois é, então Cristo veio. E o único objetivo dele não era ele vencer a morte, ele vencer o demônio, como muitas pessoas dizem, Deus vencer o inferno. Não, negativo. Tudo o que ele fez para que nós pudéssemos vencer a morte, nós pudéssemos vencer o demônio e nós pudéssemos vencer o Hades.
Então ele bolou um plano. Se fez como uma isca, ou seja, Deus com a sua carne humana, e então se deixou e se entregou à morte. Morte de quê? Foi por enforcamento? Não. Foi por tiro? Não. Foi por bala? Não. Foi por faca? Não. Como é que foi a maneira que Cristo morreu? Qual foi a maneira que Cristo foi assassinado? Foi crucificado, foi posto no madeiro da cruz. Essa foi a maneira pelo qual ele permitiu-se morrer. Como disse Santo Atanásio, por que que Deus morreu crucificado? Não foi porque ele quis. Ele não escolheu nada. Ele aceitou a sentença que deram a ele. Mas, diz Atanásio, por que que tinha que ser morte de cruz? Por que que ele se permitiu? Por que que a providência permitiu a morte de cruz? Porque de todos os tipos de assassinatos do mundo, em toda a história, desde Adão até quando Cristo voltar, a pior maneira de executar o ser humano, a mais humilhante, a mais horrível de o ser humano ver com os olhos, a coisa mais aterrorizante de você ver um homem crucificado. Então, Deus abraçou a morte para nos salvar. Para que ele pudesse ali entrar e resolver com a morte uma peleia. Mas a maneira como ele foi para o Hades, com sua alma humana, foi por crucificação, que é a pior morte que pode existir, a mais vergonhosa, a ignomínia de todos os tempos. Então, quando então ele morre, a alma dele, como toda a alma do ser humano, vai ao Hades. Quando chega nos portões do Hades, acaso o Hades tinha poder sobre ele para mantê-lo ali? Não. Mas ele não caiu lá? Quando a morte toca a vida, acabou-se o poder da morte. Foi uma armadilha, assim como o demônio armou a armadilha para Adão e Eva, para cair na morte, agora Cristo armou a armadilha para destruir a própria morte. Ele é a vida eterna. Mas acabou caindo no Hades, nos calabouços. A baleia do Hades o engoliu, achando que tinha engolido o homem comum. Quando percebeu, viu que havia engolido Deus. E quando engoliu Deus, como nós lemos hoje nos tropários nas vésperas, o seu ventre explodiu. Porque assim que a morte tocou a vida eterna, ela foi aniquilada, foi destruída. E então Cristo perguntou ao próprio demônio. E perguntou também ao próprio Hades. Cadê minha cédula? Para vocês entenderem aqui. Aquele contrato que Adão, o meu primeiro criado, tem. Não tem. Não tem porque você não tem pecado. Não tem? Mas eu não vim parar aqui? A morte não me engoliu? Não, então tem alguma coisa errada. Cadê minha cédula? Cadê meu contrato? Não tem. Não tem? Então eu tenho um direito sobre você agora, com a minha natureza humana. Com a minha natureza humana, nem como Deus. Como a minha natureza humana, sendo Deus e homem perfeitamente também. Como homem, eu tenho um direito sobre você agora. Ué, você não me engoliu? Cadê o meu contrato? Não tem. Não, então nós temos que resolver isso aí agora. Você está em dívida comigo. Eu não vim parar aqui? Não permiti cusparadas? Não permiti bofeteadas? Não permiti me arrancar a barba? Não me permiti ser coroado por coroa de espinhos? Não dei minhas costas para o açoite? Eu reclamei? Eu murmurei? Eu não fui como o cordeiro calado ao matador? Eu esperneei? Eu não resisti? Não fiz nada. E minha sentença foi inclusive injusta e eu vim parar aqui. Nisso os demônios tremiam e urravam de medo. Porque viam que eles estavam ali diante de uma coisa que eles nunca imaginaram passar. Que era a derrota total sobre uma natureza humana agora. O corpo de Cristo. E então eles disseram, vamos resolver isso da seguinte maneira. Cadê o contrato de Adão? Trouxeram o contrato de Adão. Está aqui Adão, seu pecado. Ok. Pois então é o seguinte. Dá-me esse contrato. E Cristo rasga esse contrato como não fosse nada. E a partir daí diz, assim como a maldição de Adão agora foi anulada, todos os demais que são filhos dele também estão libertos. Porque libertando o Pai, eu vou libertar todos os filhos. E naquele maravilhoso dia da ressurreição, terceiro dia, estando no Hades, ele liberta todos e entra com todos no paraíso. E todas as almas do Hades que o aceitaram, vão com ele, com sua almas, também agora, participarem da ressurreição, aguardando em que lugar? Qual é o lugar que essas almas foram colocadas? Vocês têm uma ideia? Qual é o lugar? No paraíso, no seio de Abraão, no paraíso. Estão ali descansando Adão, Eva, Davi, Salomão, todos os justos do Antigo Testamento. E todos os pagãos, até aquele dia que também aceitaram a verdade de Cristo, estão no paraíso descansando com sua alma
ressuscitada. E o seu corpo aguardando a ressurreição. Aí o corpo também, quando houver a ressurreição dos mortos, o corpo desses justos também vai ser glorificado com essa mesma ressurreição, porque participam da morte e ressurreição de Cristo de maneira misteriosa. Quanto a nós que ainda estamos vivos aqui, nós já morremos e fomos para no Hades? Não. Mas a morte tem poder sobre nós agora ou não? Depende. Porque vocês são batizados? Depende. Não é tanto assim. Depende do pecado de vocês, ou depende do arrependimento de vocês. Vocês estão fora ou dentro do corpo de Cristo? Dentro. Por quê? O que vocês fizeram que entraram dentro do corpo de Cristo? Foram batizados, não é? Sim. E depois vocês constantemente renovam a comunhão com esse corpo através de que poderosíssimo remédio e alimento? Sacramentos. Não, mas qual sacramentos? Santos dons. O maior dos sacramentos, que é a Eucaristia. Então, além de estarem dentro do corpo através do batismo, que é um corpo que venceu a morte, inclusive com sua natureza humana, então agora participando como por um enxerto dentro desse tronco da vida, desse madeiro da cruz, o madeiro da cruz vivificante, que era no Éden, a árvore da vida, agora é a cruz vivificante que dá vida eterna a todos que a veneram e contemplam e que a aceitam. Então, qual é a primeira maneira de negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo? É negar a nossa vontade do pecado. Não é negar a nossa pessoa, é negar a nossa vontade de buscar o prazer e o pecado e dizer, eu farei a vontade de Deus. Eu vou entrar por um enxerto dentro dessa árvore da vida agora que jorra a vida eterna. Essa árvore é a cruz. Por que é a cruz? Agora a nova árvore da vida. Quando Cristo foi pregado na cruz, com seus cravos, estendeu as mãos, todo o seu sangue divino não escorreu sobre a cruz? Sim. A cruz não foi banhada pelo sangue de Cristo? O sangue de Cristo não é vida eterna? Sim. Então a cruz agora, para ser uma árvore, passou a ser um madeiro que jorra vida eterna em si mesma. Ela ganhou poder e energia. Não é um amuleto. Ela verdadeiramente tem poder e energia, tem a luz incriada nela. Devido a Cristo ter usado dela para vencer a morte e, portanto, depois ressuscitar. A maneira como Cristo morreu foi a crucificação. Então, qualquer lugar do universo hoje em dia, ou por isso que qualquer tipo de sacrilégio à cruz é um pecado gravíssimo. Não importa se foi feito intencional, onde há uma cruz, não importa qual desenho seja esta cruz, dela jorra energia incriada. Não importa se é a cruz simples, se é a cruz céltica, se é a cruz egípcia, se é a cruz eslava, se é a cruz apostólica, que é aquela de 12 abas, não importa se é a cruz de Justiniano, não importa se é a cruz de Bizâncio, não importa. Onde há o cruzamento de uma linha vertical com horizontal, dali jaz poder. Esta cruz, agora, já não é mais um símbolo qualquer, nem tampouco significado de morte, como talvez fosse na época do Império Romano. A cruz agora é vivificante porque ela tem um significado poderosíssimo. Está embanhada com a energia e a luz incriada que nós vimos no domingo passado, que é toda a graça de Deus. Portanto, a participação agora na cruz se dá número 1. Como é que eu vou participar então dessa cruz que jorra a vida eterna? Primeiramente, negue-se a si mesmo. Tome essa cruz e siga Cristo. Como é que você vai tomar a cruz? Primeira coisa, indo ao batismo. Quando nós vamos ao batismo na igreja ortodoxa, nós estamos morrendo com Cristo e ressuscitamos com Ele a partir da terceira imersão. É como se nós estivéssemos saindo com aqueles filhos de Adão. Quando Cristo, no terceiro dia, Ele levou Adão embora para o paraíso, quando nós saímos daquela terceira imersão, de fato é desta maneira que ocorre misticamente, nós estamos também com a alma ressuscitando. E, portanto, a nossa alma agora ela não tem mais, o pecado não tem mais poder sobre ela. A morte não tem mais poder para essa alma. Essa alma agora é uma alma imortal, no sentido de participação na vida eterna de Cristo. E depois, para ainda consumar mais essa união e alimentá-la, todas as vezes que nós estamos no mundo e pecamos alguma coisinha, e a morte volta a ter um pouquinho de poder, o que a gente faz? Confessa. A cédula novamente é anulada. O contrato é desfeito. E comunga. Quando comungamos os santos dons, a nossa comunhão com Deus volta toda plena, de tal maneira que nós voltamos
a ter toda a vida eterna em nós, e não o poder do Hades, e não o poder do pecado. Então, se nós continuamente confessamos e comungamos até morrermos, na hora que nós formos dar o último suspiro, o Hades não vai ter poder sobre nós. A não ser que a gente escolha, mesmo batizados, continuar pecando sem nos arrependermos da confissão e continuar comungando para renovar esta vida eterna, que é o corpo e sangue de Cristo, que são fonte de vida eterna. Por isso são os santos dons vivificantes. E, inclusive, não apenas a divindade de Deus está aí dada, a sua própria natureza humana, o seu corpo, que venceu a morte lá no Hades, é o corpo que nós comemos. É um corpo que venceu a morte e um corpo que ressuscitou. Então, a nossa alma, ela tem o poder contra a morte e também o poder de estar cheia de graça e criada, cheia da antecipação da ressurreição, não amanhã, não depois. Vocês vão comungar hoje, e hoje mesmo, agora, vocês têm total acesso e participação no poder da ressurreição que ainda há de vir. A ressurreição que ainda vai vir na alma, ela já é dada para vocês aqui e agora, dentro da igreja ortodoxa, através da participação na cruz. Ou seja, não é que a ressurreição na alma, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer quando morrer, de maneira alguma. Já nesta vida, aqui e agora, teremos participação total no maravilhoso dom que Deus nos deu, que é a graça eterna, a graça da ressurreição. Porque o corpo que nós comemos e bebemos do seu sangue, não é um corpo que venceu a morte e também ressuscitou? Então a nossa alma, quando come esse alimento e bebe esse sangue, ela participa do poder contra a morte e também da graça da ressurreição. E o corpo, por que o corpo também já não ressuscita imediatamente? Já não fica um corpo imortal? Porque ele tem que passar pela primeira morte. A alma já passou pela primeira morte, ela não foi batizada, então ela morreu e ressuscitou. Então o corpo nós temos que aguardar também um tempo com calma, mas o problema pior já foi resolvido. O que é mais importante, o corpo ou a alma? Os dois são importantes. Mas quem é que faz os dois estarem imortais? É o corpo que faz a alma estar imortal? Ou é o estado da alma que garante o corpo estar imortal? É o estado da alma. Então, como a gente resolveu isso primeiro, não nos preocupemos, a gente vai morrer, não tem problema, mas é uma morte que não é uma morte aparente. Nenhum cristão ortodoxo morre de verdade, não há morte mais para nós. A alma vai descansar. As nossas moléculas e substâncias e elementos inerentes à nossa alma, Deus sabe onde eles vão estar. O ferro, o sódio, o potássio de seus corpos estarão vagando no cosmos. Mas é seu. Ninguém vai te tirar. Na hora que Deus dizer ressuscitem, todos os elementos vão se reintegrar à sua alma. O que é o ouro, o que é a sua prata, o seu magnésio. Tudo vai ser reconstituído, os seus tecidos. Mas não um corpo agora para morrer. Um corpo imortal. Então, esta é a grande vantagem de participar na cruz. E por isso é que a gente deve negar a nossa vontade de buscar o prazer, para tentar se consolar do pecado. Não, Cristo abriu, inaugurou outro tipo de vida. O outro estilo de vida dele, do corpo dele, dizendo, eu entendi a busca pelo prazer, mas não precisa mais se desgastar com isso. Busquem o meu amor. Busquem o meu corpo na igreja. E vocês vão ver que não há necessidade de se consolar com o prazer. Eu vos darei alegria, eu vos darei o meu amor, a minha felicidade. Então vocês têm como frear essa tristeza, porque qual é o motivo da tristeza? Lembre-se, vocês são batizados de Cristo vos revestiram, aleluia. Não, a morte não tem poder sobre vocês, acabou. Não precisam ter medo da morte e com medo dela correrem pelo prazer. Porque agora vocês têm a vida eterna. Então busquem apenas os meus mandamentos. E nos meus mandamentos vocês vão ter alegria. Apenas façam isso, neguem essa vontade de buscar o prazer, confiem em mim, busquem em mim o meu amor e vocês vão entender que não precisa ter medo. Todo batizado sente uma paz que ele nunca sentia antes, porque todo aquilo que está no nosso DNA, ai meu Deus, eu vou morrer, ainda que a gente não pense na morte, a gente sofre consequências e traumas por causa do poder que a morte tem em nós. Lá no nosso DNA já tem esse medo. Mas quando uma criança ou um adulto é batizado, ele cresce e amadurece diferente. A graça de vocês pequenininhos é que já crescem com essa paz superabundante que vocês não sabem de onde vem. É outra inteligência, outro estado de vida, porque vocês agora são batizados desde pequenininhos. Então nunca vão sentir o que nós sentimos quando éramos heterodoxos. Esse poder avassalador do pecado sobre nós. Serão tentados.
Se quiserem, podem pecar. Mas não tem problema, rapidinho confessem, rapidamente resolvam. E isso vai fazendo com que o poder da cruz vá destruindo os pecados de vocês. Porque a cruz, ela destrói o poder do pecado também. Quanto mais a gente se confessa e comunga e participa dos benefícios da cruz, negando a nossa vontade, fazendo o próprio sinal da cruz. Ao fazermos o sinal da cruz, o que acontece? Os demônios ao redor tremem, fogem. Então os pensamentos malignos vão embora. Está com pensamento de pecado? Faça o sinal da cruz. Muitas vezes. Vocês veem que já me observaram, vocês veem que às vezes eu faço desesperadamente o sinal da cruz. 1, 2, 3, 4 vezes sem parar, 5, 10. Isso é para me aliviar do meu desespero. Para que os pensamentos malignos vão embora. A ira, a luxúria, todo tipo de pensamento de ódio, tudo isso. Se necessário, não pare, não faça nada, até que o pensamento não vá embora. Aí você vai entender o que é ser um monge. Independente de estar no deserto, o monge é esse. O verdadeiro monge é aquele que, quando tem um pensamento maligno, ele simplesmente não para de fazer o sinal da cruz e não faz nada, fica, ou seja, só ele e Deus, por isso monos, só ele e Deus. Enquanto esse pensamento não vai embora, ele não faz nada, ele não para. Então, pelo poder da cruz, os demônios fogem. Pelo poder da cruz, que nós veneramos e beijamos, as doenças também são anuladas. Quantas pessoas ao beijar o madeiro da cruz ficaram curadas das doenças espirituais, das doenças mentais e das doenças físicas também. A cruz, inclusive, cura pandemias. Procissões são feitas com a cruz quando há calamidades e doenças e aquelas maldições, como se diz, as pestes, elas também são exterminadas pela cruz. Porque ela foi banhada com a vida eterna. Então ela tem poder para curar doenças, para expulsar demônios e para o perdão dos pecados. Quando hoje o que vocês fizeram aqui não é algo simbólico, é algo místico. Vocês ganharam um poder que não tinham durante o começo da manhã e que agora tem para terminar a quaresma com força, conseguir arrepender-se dos seus pecados, cura de doenças, cura de demônios, cura de paixões malignas, que são nossos vícios. Tudo devido ao orvalho, a um orvalho da cruz. Hoje mesmo o sacerdote, quando vai preparar, antes da vigília, quando ele vai preparar a cruz, ele tem um rito lá dentro, até que a cruz faça a procissão do altar da prótese até o altar. Só de começar a preparar ali com os menininhos a primeiro rito da cruz, quanta alegria eu já não senti, quanto orvalhar dentro da alma, um alívio devido àquela pressão que nós temos dessas semanas da quaresma. Ou seja, é algo místico, é real. É como se fosse uma esponja que você só de venerar, olhar, tocou, você já começa a sentir aquele orvalhar. Assim como a umidade da esponja, assim a umidade de graça, um orvalho na cruz vivificante. É claro, se também veneraram concentrados com amor e devoção, porque senão seria um amuleto, né? Que simplesmente a gente faz de qualquer maneira, mas mesmo assim, mesmo que a gente esteja desconcentrado, nem de tudo foi em vão. Porque o poder da graça de Deus não depende da volição e concentração humana, não é? É claro, quanto mais nós nos concentramos, mais a graça de Deus pode vir a atuar. Mas se a gente for dizer que só a atuação da graça é pela nossa concentração, então significa que nunca haverá nenhuma salvação para a humanidade, nem graça nenhuma. Porque a nossa concentração é fraca, a nossa devoção também é fraca, e o nosso amor também é muito fraco. Então, mesmo com má vontade, com a mínima vontade de fazer algo, ao menos faça com a mínima devoção. O resto, Deus completa. Mas é claro que para você poder sugar e chupar mais poder da cruz, mais venere-a com mais amor e com o coração, e você verá que mais ainda ela lhe dará orvalho vivificante. Então, aqui está todo o mecanismo que, através da encarnação de Cristo, ele resolveu todas as esferas e deu play de novo no filme de que Adão havia saído do script original. Ele resolveu na nossa vida, nós já temos a ressurreição aqui e agora, através dos sacramentos, dos seus mistérios. Quando nós descansamos, que é outro estágio, outro nível, e se nós temos, não que o Hades agora tem poder sobre nós, no segundo estágio, na segunda resolução, que Cristo também resolveu para nós, quando nós estamos vivos, volto a dizer, os mistérios fazem que a gente viva a ressurreição pelo poder da cruz. Quando morremos, o segundo estágio, a gente também tem tudo resolvido lá. Cristo resolveu tudo para nós também nesse segundo estágio. A gente não vai mais para o Hades, vai no paraíso. E no último estágio, quando vier a segunda vinda e todo mundo ressuscitar, nós também temos isso resolvido.
nós passaremos para a vida eterna, com até o nosso corpo também ressuscitado, jazendo em comunhão com Deus por toda a eternidade. Quer dizer, Cristo resolveu tudo. Todos os estágios da vida humana, ele resolveu todas as resoluções, não há mais nada que tem que ser resolvido. Só depende de nós, a nossa própria vontade pessoal de querer participar de tudo isso na Igreja Ortodoxa, com essa luz incriada, cuja fonte é o madeiro vivificante da cruz. A nova árvore da vida que foi plantada no Éden, agora é disponível para nós, através da graça vivificante dos santos dons. Então, meus cristãos ortodoxos, o que eu posso concluir para vocês? Nós temos um exemplo maravilhoso, cujo ícone está bem ali, São Bento de Núrcia. Vou falar dele rapidamente porque é um santo ocidental, próximo de nós, amado por qualquer pessoa no Ocidente. Não é? São Bento de Núrcia, que é um santo ocidental ortodoxo, por assim dizer, ele viveu mais ou menos ali por volta do século VI. Quem escreveu a sua vida foi São Gregório, Papa de Roma, que escreveu o seu São Gregório Magno, Papa de Roma, que escreveu a sua biografia. E São Bento, desde pequenininho, tinha uma devoção muito forte com a cruz. Desde pequena, a cruz o enamorou de uma tal maneira que ele tinha muita devoção. E quando ele ficou mais velho, virou um monge, um abade, fundou um mosteiro. Esse mosteiro tinha terras. E chegou uma época que as pessoas, com inveja, por conta de quererem roubar as terras de São Bento, bolaram um plano de querer envenenar. Então colocaram dentro de um copo de sopa, botaram para ele ali uma tigela de sopa, colocaram um tipo de veneno para poder ele morrer e aí terem como roubar as terras que ele tinha direito do monastério. E naquele momento, obviamente, ele sempre, quando ia fazer suas refeições, para tudo, ele sempre fazia o sinal da cruz sobre o alimento, fazia o sinal da cruz sobre si, e ele tomou aquele veneno e não sentiu nada. E a sua grande oração, que todos sabemos, eu não vou dizer ela completa aqui, não há necessidade, mas só o primeiro versículo resume tudo o que nós falamos nesse sermão, e eu poderia encerrar ele só com essa palavra e estaria ótimo. É o que nós vimos no triunfo da ortodoxia. Vimos o que é a força da energia incriada na ortodoxia, que a sua graça de Deus é graça eterna, inseparável de sua eternidade e sua essência. E hoje finalizaremos com a seguinte frase, como dizia São Bento: que o poder da cruz seja minha luz. Constantemente vamos dizer essa oração, meus queridos amados cristãos ortodoxos, que o poder da cruz seja minha luz. Quer dizer que tudo isso que eu resumi no sermão, tentei resumir, poderíamos falar várias coisas sobre a teologia da cruz, que não cabe aqui, mas sempre entendam isso, da cruz há uma luz incriada que jaz dela. Ela é invisível aos olhos humanos, mas ela é completamente tocada pelo coração. Da cruz jaz vida eterna. Se jaz vida eterna, também dela, como fluxos e feixes de luz incriada, onde há o sinal da cruz, onde o sacerdote abençoa vocês não veem, mas fluxos de energia incriada fluem para vossos corações. Por isso que se diz, paz a todos, ou seja, chega o Hades, chega demônios, aqui está o poder da cruz, que o poder da cruz seja minha luz. Sempre enxerguem a cruz, sempre dessa maneira que eu estou explicando, não como um mero amuleto, um sinal qualquer, mas entendam que dela jaz a vida eterna, porque Cristo abraçou a cruz com o seu sangue salvífico e utilizou desse mecanismo da cruz para ir vencer a morte, e venceu a morte com morte e morte de cruz. Logo, a cruz é uma vitória sobre a morte, é o troféu da Igreja Ortodoxa contra as heresias, é o flagelo dos demônios, é o que destrói a morte se nós participarmos dela também. E uma última instância de como participamos da nossa cruz é todas as tribulações que Deus nos manda, e tudo isso eu falei agora de maneira mística, mas individualmente, todas as doenças, todas as tribulações, todos os problemas, qualquer tristeza que vocês tenham a partir de agora, não vão ficar murmurando e procurando prazer para curá-las. Tome sua cruz, ou seja, negue-se dizendo, toma a cruz, significa que não vou reclamar. Vou pelo menos me esforçar, ou seja, para tomar a minha cruz significa, veio a dificuldade, veio o problema, eu não vou ser um menininho mimado, que fica chorando, me debatendo, eu vou dizer, não, calma, deixa eu respirar fundo, eu vou tentar. Então eu vou negar a minha vontade de reclamar, vou negar a minha vontade de sair correndo ao prazer para me consolar como um menino mimado, mas eu vou aguentar e não vou reclamar. E vou dizer, cruz, pelo teu poder, seja minha luz. Que Cristo, meu Deus Salvador, que utilizou de ti como instrumento de vitória, que ele agora, vendo esse meu esforço, me faça que essa cruz que eu aguento de não reclamar, de suportar as dificuldades com maestria, com coragem. Então Cristo, que ele venha em mim e trabalhe em mim.
me dê força em mim. Seja tudo em mim, pelo poder de sua vivificante cruz. Quando nós olhamos todo como se fosse um óculos, vendo a nossa vida por outro prisma, com esse prisma da cruz, a nossa mentalidade muda completamente. Essa é a mente de Cristo, a mente dos santos. A mente de um verdadeiro cristão ortodoxo. E disso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações de sua Puríssima Mãe, até o toque de Santa Virgem Maria e todos os santos. Amém. Papai. Papai.